Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez para falar um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. Dessa vez a sessão 45 de Doutrina e Convênios. E que sessão espetacular! E o título da nossa lição: As promessas serão cumpridas. Então vamos começar já tentando aí nos situar no contexto histórico, o que estava acontecendo nessa época, quando em março de 1831 essa sessão foi revelada ao profeta Joseph. Nós vemos que os santos eles já haviam ido para o raio e estavam aí se estabelecendo, se organizando. E tudo isso num espaço de tempo muito curto. Nós temos menos de um ano que a igreja havia sido restaurada e organizada. Então, nesse período, houve um crescimento muito grande da igreja. E claro, como todo crescimento, vem junto a oposição. Então, os santos passaram a sentir essa oposição muito presente. Houve muita perseguição, e essa perseguição era uma perseguição que acontecia no âmbito da política, no âmbito da imprensa, com o jornalismo local, com os líderes religiosos que não se conformavam com esse crescimento. A igreja contava aí nessa época já com 2.000 membros. Então eram constantes os ataques, as matérias que circulavam falsas sobre a igreja. Essa perseguição havia aumentado muito. E quando Joseph ele recebeu essa revelação, essa sessão 45, ele disse que essa sessão veio para a alegria dos santos, por todas as perseguições e por todo o preconceito que eles estavam sendo vítimas. Então a gente pode pensar que a sessão Doutrina e Convênios ela veio realmente para a alegria. Então quando a gente já começa a estudar, nós vemos a própria voz do Salvador, onde ele repete várias vezes a palavra escutai, né? Vai lá, escuta o que eu estou dizendo. E logo no início da sessão, nos primeiros versículos, ele lembra quem é ele. E ele vai repetir muitas vezes, né, sobre o seu papel, sobre a sua missão. Ele vai falar que ele é aquele que esteve ali desde o princípio, desde a fundação do mundo. Ele é aquele que criou os céus, a terra, né, tudo que é vivente. E ele fala também, né, que ele é aquele que mesmo sem pecado, mesmo sem culpa alguma, ele pagou pelos pecados de todos os homens. Em outras palavras, o nosso Salvador está nos dizendo assim: confie em mim. Pode acontecer qualquer coisa, você pode passar por qualquer tipo de perseguição, mas você não está sozinho. Confia em mim. Eu achei lindo esse versículo 2, quando ele diz: e também te digo, escutai minha voz, para que a morte não vos surpreenda. Na hora que menos esperais, o verão terá passado, a colheita estará terminada, e vossa alma estará salva. Ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Então, olha só, ele fala que nós não precisamos temer. E ele fala que ele será o nosso advogado junto ao Pai. Então ele vai ser o nosso advogado de defesa, ele vai ser o nosso mediador. Então naquele grande dia, naquele grande tribunal, onde nós seremos julgados, imagine, o nosso Salvador será o nosso advogado. Nós não poderíamos estar em melhores mãos. Então todos esses versículos iniciais, ele está relembrando dos muitos dos seus papéis, como advogado, como intercessor, como mediador, como salvador, aquele que vai estar lá, nos representando. Então ele fala isso muito claro, que
na verdade, não precisamos temer. Tudo que precisamos é escutar. Então, todo o capítulo, o Salvador, ele lembra desse papel, ele lembra da importância da confiança nele, de acreditar nele, porque isso muda tudo. A nossa atitude muda quando nós acreditamos no Senhor. Nós sabemos que podemos passar por quaisquer que sejam as provações, mas quando nós estamos alicerçados em Cristo, nós somos muito mais fortes e somos muito mais capazes de suportar e de passar por qualquer vendaval. Ele continua ainda, né? Portanto, juntos escutai e deixai-me mostrar a minha sabedoria, aquela sabedoria daquele que dizeis ser o Deus de Enoque e de seus irmãos. Então ele novamente faz uma referência a Enoque, né? Que nós sabemos o quanto Enoque ele foi justo, ele foi íntegro, e de como ele conseguiu liderar uma cidade que se tornou uma Sião. E essa cidade foi transladada, porque as pessoas eram unos de coração. E aí o Senhor fala ainda, né? E eles confessaram ser estranhos e peregrinos na terra. Então, olha só, o Senhor os levou. Eles eram estranhos e peregrinos na terra. Por quê? Porque eles confiaram no Senhor? Porque eles eram obedientes? Porque eles faziam o correto? Diferente do mundo? Então, muitas vezes, pode ser que a gente também se sinta estranho e peregrino ao falar de coisas que a maioria das pessoas não acredita. Ao testificar de um Deus quando muitos são ateus. Ao falar de Cristo quando muitos não acreditam sequer que existe o conceito de pecado. Então, muitas vezes, como um santo dos últimos dias, vamos nos sentir peregrinos e estrangeiros, como o povo de Enoque. Mas o Salvador está nos dizendo, né, que Ele nos recompensará por tudo isso. E olha mais quantas coisas Ele fala, né, que haverá um momento em que Ele retornará. E aí é muito interessante porque nós sabemos que Joseph estava traduzindo a Bíblia. E ele chegou lá em Mateus 24, que é exatamente aquele momento que o Salvador está saindo do templo, e os discípulos diz para ele, olha a grandiosidade desse templo. E aí o Salvador olha e diz, em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos ficam muito curiosos. Em seguida o Senhor, ele vai para o Monte das Oliveiras e os discípulos perguntam para ele, né? Mas quando acontecerá essas coisas? Quando será o fim? Ou que sinal haverá da tua vinda? Então nós sabemos que aí ele falou em Mateus 24 sobre os sinais da sua vinda. E quando Joseph estava traduzindo a Bíblia, ele recebeu essa revelação. Então é interessante, porque nós temos Doutrina e Convênios 45, falando de Mateus 24, nós temos Mateus 24 no Novo Testamento, e nós temos mais a versão inspirada da Bíblia de Joseph, da Bíblia através de Joseph, quando ele faz essa nova tradução de Mateus 24. Então, em 3 momentos o Senhor repetiu essas palavras. Significa o quê? Que Ele realmente quer que a gente estude essas palavras e aprenda sobre elas. E outra coisa interessante é que Ele repete várias vezes a palavra, né? Escuta, 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 né? Presta atenção, olha isso que eu estou te falando. Então o Senhor vai repetir exatamente aqui as palavras que Ele disse em Mateus 24. Muitas coisas são muito semelhantes, e quando ele fala, né, desse período de isolação na terra, ele fala sobre coisas que vão anteceder a sua segunda vinda. E aí uma das coisas que ele fala é em relação ao templo de Jerusalém. E nós sabemos que realmente esse templo, 70 anos depois de Cristo, esse templo ele foi destruído, ele foi saqueado, ele foi profanado pelos romanos. Sabemos que toda a cidade de Jerusalém ela foi sitiada, os judeus foram levados cativos, muitos morreram,
E esse templo, ele acabou destruído. Hoje, na cidade de Jerusalém, no local que era o templo, existem muitas pedras amontoadas. Então, quando o Salvador disse que não passaria essa geração e que aquele templo não estaria pedra sobre pedra, nós vemos como essa profecia aconteceu na íntegra. Então, olha a importância de confiar e acreditar no Senhor. Estamos falando de um Deus vivo que sabe todas as coisas, que sabe o fim desde o princípio. Um Deus que não mente. Então ele falou de muitas coisas e muitos sinais que aconteceriam antes da sua segunda vinda. E o interessante é que ele fala todos esses sinais não para que a gente possa ter medo, mas para que a gente possa reconhecer os sinais e estar pronto para esse dia. Então aquela imagem muitas vezes que é passada de um Deus vingativo que vai nos castigar, que está esperando essa ocasião, que parece que fica feliz com a destruição, não é verdadeira. Eu lembro que por muitas vezes quando eu era criança, eu tinha uma amiguinha e ela sempre me dizia, olha, vai ter a segunda vinda de Cristo, todo mundo vai morrer no fogo, vai ser terrível. E eu escutava e eu morria de medo. E não é assim. Porque nós temos um Deus amoroso, um Deus de misericórdia. Na verdade, todas essas coisas acontecerão por conta do próprio homem, por conta da sua iniquidade, das suas ações. Esses sinais, na verdade, são profecias que se cumprirão, para que Cristo venha e estabeleça o seu governo e a sua justiça na terra. Então, são muitos os versículos interessantes que ele fala, né? Desde o templo, desde coisas que se ouvirá. Então ele diz ainda no 26, e naqueles dias se ouvirá de guerras e rumores de guerra, toda a nação estará em comoção, e o coração dos homens falhará, e dirá que Cristo retarda sua vinda até o dia da terra. Então olha só, a terra estará em comoção. A terra, gente, estará em comoção. O amor dos homens esfriará, e a iniquidade será abundante. Então chegará um tempo que essa iniquidade ela terá proporções assim gigantescas e que nós vamos clamar, vamos pedir para que o Senhor realmente venha, porque não aguentaremos esse dia. E a gente vê que o mundo cada vez caminha para essa iniquidade. Basta ver o noticiário, quantas vezes a gente se entristece quando vê mãe, padrasto, ou mesmo pai, um matando o filho matando o pai, as guerras, os escândalos, as corrupções, a maldade do mundo. Então isso realmente nos faz ver como o amor de muitos esfriaria. Por outro lado, a gente vê quando ele diz que chegará o tempo de uma luz que resplandecerá entre aqueles que estarão sobre a terra. Então essa luz é quem? É Cristo. Precisamos lembrar que em meio a toda essa comoção, nós teremos Cristo, temos o Evangelho de Cristo, temos o bem, que sempre pode vencer o mal. E ele fala ainda, né, e que eles não receberam a luz, porque não a compreenderam. E diz que haverá homens nessa geração, né, que presenciarão uma praga terrível, pois uma doença desoladora cobrirá a terra. Então a gente fica pensando nos nossos dias, a gente está vivendo um momento de uma doença desoladora, né, como o coronavírus. E nós podemos pensar aí, poxa vida, o coronavírus é tão pequenininho, tão ínfimo, né? Ele é 1000 vezes menor que um grão de areia. Mas o estrago que ele pode provocar, o número de mortos é muito grande. Então, a gente pensa em como, né, as doenças podem ser terríveis. E como esse pode ser um desses sinais. E muitas vezes nós não acreditamos, o mundo não acredita nas coisas que estão por vir. Eu lembro, algum tempo atrás, eu dou aula em uma faculdade no curso de comércio exterior. Eu dou aula de língua espanhola. E eu sempre busco notícias em jornais internacionais
para trazer, para debater com eles na sala de aula. E assim que em 2020, bem no início do ano, eu estava pesquisando em alguns jornais internacionais e encontrei a cidade de Wuhan falando sobre o coronavírus. Nessa época ainda pouco estava se noticiando no Brasil. E eu fiquei muito espantada quando eu vi o rápido contágio, número de mortos. E eu peguei a notícia e levei para a minha sala de aula. E nós fomos debater sobre o coronavírus. E uma das perguntas que eu fiz foi se eles acreditavam que o coronavírus chegaria no Brasil. E na ocasião todos disseram, não, isso é coisa da China. Não, nós não seremos afetados. Então ninguém acreditava nessa possibilidade. Então nós partimos para analisar o texto do ponto de vista aí, se o coronavírus ficasse só lá na China, se isso interferiria nas relações ou se interferiria no comércio internacional, nos produtos, se nós seríamos afetados de alguma maneira. Então fomos aí tratando dentro do tema da área deles, que era comércio exterior, mas não na possibilidade de termos a doença. Bom, depois disso continuamos as aulas, depois veio o carnaval, e aí depois passou o carnaval e depois, pum, a Organização Mundial de Saúde decretou aí a pandemia. E esses mesmos alunos eu tive a oportunidade de continuar como professora no ensino remoto. E foi muito interessante no nosso primeiro dia de aula, porque todos lembravam do texto e todos lembravam que ninguém acreditou que isso seria possível. Então eu fico pensando da mesma maneira. Por muito tempo a gente tem escutado falar sobre a vinda de Cristo, mas muitos de nós, talvez não acreditemos ou achem que esse dia vai demorar muito tempo. É certo que nós não sabemos quando será. Não sabemos. Mas nós podemos observar os sinais. E os sinais estão aí para que nós possamos nos preparar. Então o que o Salvador está dizendo é prepare-se, Prepare-se. E aí ele fala sobre essa doença que cobriria a terra. A gente sabe que já houve várias doenças em diferentes épocas que cobriram a terra. Nós sabemos que o coronavírus é mais uma dessas doenças. E ele dá um sábio conselho, que é: permaneçam em lugares santos e não sejais movidos. Então nós sabemos que se a gente quiser sobrepujar todas as coisas que virão, nós precisamos nos manter em lugares santos. Primeiro lugar santo, o nosso lar. E mais do que notório, nós pensarmos aí esses últimos meses, ou vamos dizer mais de um ano, que nós permanecemos praticamente no nosso lar. Outro lugar santo, as capelas, o templo, as nossas estacas. Mas achei muito interessante uma citação no manual que fala, que além dos lugares santos, como os lugares físicos, o lugar santo pode ser uma condição. Pode ser um local em que você esteja defendendo o seu testemunho do Evangelho. Ou que você esteja dizendo não para algo que você sabe que não deve fazer. Ou ouvir o Espírito. Então, esse local, ele pode se tornar santo, independente de onde você está. E aí o Senhor nos dá mais alguns conselhos, porque os apóstolos começaram a se perturbar, porque aí o Senhor diz, olha, haverá guerras, rumores de guerras, fome, pestes, e eles se perturbaram, eles ficaram preocupados, e o Senhor diz para ele, não vos perturbeis, porque estas coisas acontecerem. Quando essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas foram feitas, foram cumpridas. Então, cada vez que a gente vê uma doença tão terrível, tão desoladora como o coronavírus, ou cada vez que a gente escutar sobre guerras, sobre rumores de guerras, nós precisamos lembrar que, na verdade, essas coisas são sinais. São sinais que indicam que as promessas foram cumpridas. Aquilo que o Senhor falou foi cumprido. Então, o nosso olhar deve ser um olhar diferenciado. Na verdade, deve ser um olhar para, preciso me preparar. E não se preocupar, mas se preparar, o que é diferente. Ele diz, olhais e vedes as figueiras, no versículo 37, e com vossos olhos
as contemplais, e quando começam a brotar, e suas folhas estão ainda tenras, dizeis que o verão está próximo. Então, olha as figueiras, quando as folhas começam a brotar, quando ela começa a crescer, isso indica o quê? É uma mudança de estação, o verão está próximo. Então, olha essas coisas, quando estiverem sendo cumpridas, saiba que Cristo está pertinho, né? Que a sua vinda está perto. E ele fala muito, né? E ele fala muitos dos sinais, quando, por ocasião da sua vinda, todos os sinais da terra e no céu que acontecerão, sobre as estrelas que cairão, sobre tantas outras coisas. E ele fala sobre o dia que ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, aquele mesmo monte que ele estava proferindo o sermão lá em Mateus 24. Ele fala sobre um momento em que iniciaria o milênio e que o Satanás seria amarrado, porque ele não teria força, né, sobre as pessoas. E aí ele fala ainda que nesse dia se cumprirá a parábola de que falei, concernente às 10 virgens. Então ele fala sobre as virgens prudentes, sobre sermos prudentes. Na verdade, quem são as 10 virgens? Somos nós. E nós precisamos ser prudentes. E quando é que a gente é prudente? Quando a gente observa essas coisas. E quando a gente cumpre, quando a gente se arrepende, quando guardamos os mandamentos, guardamos os nossos convênios, perseveramos. É só isso que ele pede da gente, que a gente faça a nossa parte, que possamos confiar nele, né? E aí ele fala ainda, né, que a terra seria dada por herança, multiplicação, tornar-se fortes, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação, porque o Senhor estará em seu meio, e a sua glória sobre eles. Então, quando nós estudamos essa sessão 45, nós temos aquela alegria que falou Joseph. Nós precisamos nos alegrar com essa sessão e não nos entristecer, mas ficar realmente felizes, porque as promessas serão cumpridas, porque um dia o nosso Salvador retornará à terra e toda a nação, toda a língua confessará que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. Não precisamos temer, ter medo. Precisamos sim desejar obedecer, desejar ser melhores, para que um dia aquele advogado, aquele que vai nos representar, que vai falar em nosso nome, que possa dizer, olha, ela não foi perfeita, mas ela fez tudo o que podia. Ela deu o melhor dela. Então que o Senhor possa realmente nos abençoar, que possamos ficar atentos a esses sinais e saber que Deus vive e é um Deus de palavra e que as promessas se cumprem. E nós temos um profeta vivo hoje na terra que nos revela a sua vontade. Em poucas palavras, o Senhor estava dizendo para os santos, não importa a perseguição, não importa se vocês se sentem estranhos, estrangeiros, não importa as doenças, não importa o tipo de morte que vocês terão, confie em mim, confie em mim. Tudo que vocês precisam é confiar e fazer o melhor que você pode. Se fizermos isso, saberemos que todas essas coisas são verdadeiras e que todas essas promessas serão cumpridas. Obrigada, gente.